O que o homem dá, ele pode tomar. O que o homem cede, ele pode reter. Mas está para nascer alguém aqui nessa terra ou fora dela que pode tomar aquilo que Deus dá, que pode proibir aquilo que Deus permite, que pode roubar aquilo que o Senhor te deu de presente. A paz, meus irmãos. Em Salmos 18, verso 1, Salmo do rei Davi, ele diz: Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. A reflexão que eu te convido a fazer comigo nesta semana é a seguinte: quem tem sido Deus para você? Como tu tens enxergado Deus na sua vida, nas suas situações? Infelizmente, vivemos uma época de crise. Não só em uma crise econômica, uma crise ambiental, humanitária. Não. A gente vive uma crise espiritual muito grande, muito generalizada. A gente vive uma crise de fé, uma crise de sensibilidade. Alguns têm visto Deus como uma máquina caça-níquel, onde a qualquer momento pode barganhar e vai conseguir ali um brinde, um presente. Alguns veem Deus como uma loteria, onde podem arriscar o seu dinheirinho a fim de conquistarem bens materiais para viver uma vida de ostentação. Alguns têm visto Deus como um empresário que pode lhe dar emprego, lhe fornecer promoções. Outros veem Deus como um chaveiro que possui todas as cópias de chaves do mundo. Outros veem Deus como um empregado, como um servo. E o salmo a qual nós fizemos menção é muito belo e muito bonito porque o rei Davi, o maior poeta salmista da Bíblia, direciona a Deus o seu amor. Direciona ao Senhor a sua compreensão de vida amorosa. E ele diz: Tu és a minha força. Não é o meu título, não é o cargo a qual eu estou ocupando. Não. É o Senhor a minha força. Não são os homens que compõem o conselho do reino, não são os valentes que compõem a minha guarda pessoal, não são os meus aliados. Também não é a minha história. Não é aquela minha experiência de ter matado urso, leão e nem muito menos o gigante Golias que me mantém de pé. Não. Todavia, o Senhor é a minha força. O Senhor é a substância viva, poderosa, que me mantém vivo, de pé e prosseguindo. É o Senhor aquele que me sustenta, que me levanta e que me põe a andar. Porque Davi ele tinha plena consciência de que aquilo que o homem dá, ele também pode tirar. Aquilo que o homem cede, ele pode reter. Aquilo que o homem presenteia, ele pode retirar. Mas aquilo que Deus dá, tá para nascer homem nessa terra ou fora dela, que tem o poder de tirar aquilo que Deus dá. E quando eu falo de tirar aquilo que Deus dá, eu falo da manifestação de relação de Deus conosco. Consegue entender? Ninguém consegue tirar de mim, da minha compreensão, a manifestação de Deus sobre a minha história, sobre a minha vida atual, de que Ele é o meu Pai e que eu sou filho dele.
Ninguém pode roubar de mim, seja homem, seja demônios, seja a fome, seja a riqueza, seja o que for, como Paulo diz, seja a altura, a profundidade, nada me tira a compreensão de que eu sou amado por Deus. Nada me tira a compreensão, o presente que Deus me deu, de entender que Ele é minha força, de que Ele é o meu refúgio, de que Ele é a minha fortaleza, independente das situações. Não é o homem que me mantém de pé. Não sou eu mesmo que coloco as minhas pernas para prosseguir no caminho, nessa jornada da vida. Não sou eu, não são as minhas experiências, não é o meu conhecimento, não é a minha boa oratória, não é nada disso. Não é a minha conta bancária, não são os bens que eu possuo, mas é o Senhor, Ele é a minha força. Para terminar, Jó, capítulo 23, e o verso 12, ele fala assim: as tuas palavras são para mim, e foram para mim, em outras traduções, mais importantes do que o meu alimento diário. Em outras traduções, as tuas palavras foram mais importantes para mim do que o meu pão de cada dia, do que aquilo que eu possuía. O Jó está dizendo a minha relação com Deus e com a sua palavra, porque nós oramos, falamos com nosso Pai. E ele, em contrapartida, porque ele é educado, ele fala conosco. E como que ele fala conosco? Como que ele mantém uma relação conosco? Não simplesmente pelas coisas que ele nos dá, mas principalmente, primordialmente, pela sua palavra. É assim que ele fala conosco, que ele se comunica conosco, que ele mantém viva a sua relação conosco, através da palavra. Palavra. E Jó tinha essa compreensão, essa dádiva espiritual viva, latente, pulsante em sua alma, em seu espírito, mesmo em um momento de miséria, de dor, de perca, de tragédia. E a grande tragédia dos dias de hoje é que nós temos ido ao templo, mas poucas são as vezes que chegamos ao culto. Muitas vezes se dobramos para orar, o joelho, mas quase nunca nos derramamos, nos quebrantamos com sinceridade na presença de Deus. Dobramos os nossos joelhos físicos, mas nunca rendemos o nosso ser. Muitas das vezes clamamos, Senhor, Senhor, mas às vezes o Senhor que nós falamos, que é o próprio Jesus, nem nos conhece e nem nós fazemos questão de conhecê-lo. É uma tragédia muito grande, espiritualmente falando, que temos visto em nossas comunidades nos dias de hoje. Estamos crescendo em número, em tamanho, estamos crescendo até em conhecimento, mas estamos definhando em graça. Temos armas, ferramentas, instrumentos, mas perdemos a compaixão. Temos o ouro e prata, mas perdemos o levanta e anda e me acompanha para o culto. Perdemos. Mas Deus te encontrou nesse momento. E que essa palavra, essa reflexão atravesse as barreiras do tempo e do espaço e te alcance onde for, quando for, e toque na sua alma para que nos leve à reflexão de quem tem sido Deus para nós. Tem sido um objeto ou tem sido de fato uma pessoa amada? Alguém que nós podemos falar com todo o coração e dizer, eu te amo, Senhor. Tu és a minha força, és tu o que me mantém de pé, tu és a minha vida, tu és o meu sustento, tu és o meu tudo. Amém? Fique com essa mensagem, com essa palavra, com essa reflexão nesse dia e Deus te abençoe poderosamente e que Deus se manifeste na sua vida
e te mostrando o caminho da verdadeira adoração. Deus abençoe.